Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas e estamos aqui mais uma vez para falar da melhor coisa que se pode falar, da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos agora nas cartas, já saímos das cartas de Paulo, entramos nas cartas gerais e hoje nós vamos falar a respeito da primeira carta que escreveu Pedro. Mais uma vez, como Tiago, não é a carta para Tiago, não é a carta para Pedro, é a carta de Tiago e também aqui é a primeira carta de Pedro. Esta primeira carta de Pedro foi escrita por Pedro na Babilônia, quando ele estava em fuga por conta da perseguição ao cristianismo empreendida pelo imperador Nero, que aliás foi terrível para os cristãos, terrível. Ele odiava o cristianismo e tudo que estava ao seu alcance fazer para acabar com o povo de Deus, ele estava fazendo. E aí neste contexto ali, pelo ano 60, entre 60 e 64 depois de Cristo, que Pedro escreveu esta carta. Pedro escreve então uma carta a todas as tribos de Israel também. Ele fala a todas as 12 tribos que estão dispersas, né? Então ele manda esta carta para os judeus convertidos que estavam agora dispersos por conta da grande perseguição que estava havendo contra o cristianismo. Esta carta ele vai falar para que eles fiquem firmes no Senhor. Bom, uma palavra de firmeza, uma palavra de perseverança serve também para mim e serve para você. Portanto, a carta de Pedro, embora ela esteja destinada, né, às 12 tribos dispersas de Israel, todo o seu conteúdo e o seu contexto moral, ético e também de fé servem para todos os cristãos de todos os tempos. Portanto, para mim e para você também. Tem 5 capítulos, sendo o 21º livro do Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento tem 27 capítulos, nós estamos no número 21. Ok, como são 5 capítulos, nós vamos dividir também em 5 partes para descrever, passar uma visão geral a respeito desta primeira carta, que teremos também a segunda carta escrita por Pedro. No primeiro capítulo, o apóstolo Pedro, ele faz aos cristãos um elogio, pedindo para que eles fiquem alertas. Então ele fala, olha, vocês estão debaixo de uma provação tal qual um fogo, que na verdade houve fogo mesmo naquela época. Você sabe que Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos para que eles fossem mais ainda perseguidos. Então o apóstolo Pedro usa inclusive esta palavra, né, para que eles não estranhassem a ardente prova que se levantava no meio deles. E essa palavra ardente como algo mesmo que queimava, que pegava fogo. E ele os elogia porque eles estavam firmes. Mas ele fala, olha, a palavra de Deus dura para sempre. E aquele que cumpre a palavra de Deus também dura para sempre. Ele cita Isaías quando fala, olha, a erva seca, morre e vai. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre a palavra do Senhor, permanece para sempre. É isso que Pedro fala. No segundo capítulo, ele vai trazer uma palavra de esperança. E ele fala para eles assim, olha, vocês estão sendo construídos, como se fossem, está sendo construído em vocês um sacerdócio. A pedra angular, que é Jesus Cristo, está aí na base e agora vocês estão sendo trabalhados por Ele, para que vocês possam plenamente exercer sacerdócio. Queridos, uma das bases, né, da reforma protestante foi afirmar o sacerdócio universal de todos os crentes. O que isso quer dizer? Antigamente, o povo judeu, eles tinham uma pessoa que eles deveriam escolher de ano em ano, de tempo em tempo, para representá-los junto a Deus. Esse era um sacerdote. Quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote. Mas o fato de Cristo morar em nós tornou cada um de nós um sacerdote, de maneira que agora, queridos, nós não dependemos dos homens para entrar na presença de Deus. Nós mesmos somos uma nação sacerdotal. Pedro fala isso. Então ele diz que agora nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Então, essa esperança, né, essa alegria, olha, esse privilégio deve ser aquilo que vai manter o nosso coração feliz
a cada dia no nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 3, ele traz uma palavra aos casais. Ele fala com as famílias, ele fala com a esposa, ele fala com o marido. E ele fala para a esposa: esposas, ganhem o marido de vocês sem palavra. Sabe, que vocês não se preocupem tanto com a aparência física, mas que realmente a beleza de vocês esteja na mulher interior, no interior de vocês, naquilo que vocês representam, sendo mulheres sábias, prudentes, responsáveis. Ele cita até a Sara, esposa de Abraão, né, como um modelo. E ele fala para os maridos assim: vocês, maridos, tratem as suas esposas com muita cordialidade, com muito amor, respeitem. Porque se vocês não fizerem isso, as orações de vocês serão impedidas. Olha que coisa. Às vezes as mulheres reclamam: a Bíblia é machista. Querido, olha que coisa. O apóstolo está dizendo para os homens: se vocês tratarem as esposas mal, Deus não vai ouvir as orações de vocês. Então, olha, o peso é maior para os homens. Os homens, os casados, os maridos precisam tratar as suas esposas com muito amor, com muito respeito, com muito zelo. A Bíblia diz que, inclusive, o marido tem que tratar a esposa como Cristo trata a igreja, a ponto de entregar a vida por ela. No capítulo 4 da carta, ele fala: olha, vivam para Deus. E o sofrimento que vocês estão tendo, as ameaças, vocês vão entregar isso a Deus e vão confiar e vão descansar. Mas ele fala: se é para sofrer, que sofram fazendo o bem. Não vão fazer coisas erradas e depois reclamarem porque estão sofrendo as consequências dos seus atos. Vão sofrer? Então que sofram por estarem tendo uma vida cristã digna. E que naquele tempo havia perseguição por causa disso. Então, se é para sofrer, que sofra como Cristo. Que por fazer o bem, que por amar, que por cuidar das pessoas, acabou sendo perseguido, maltratado e finalmente morto. Mas o finalmente morto não acaba aí, porque o Senhor Jesus ressuscitou. E segundo a palavra de Deus, hoje ele tem um nome que está acima de todo o nome. Então, não fica chateado por sofrer, por estar fazendo a coisa certa. Jesus também sofreu assim e foi recompensado, e você também será. Lá na última parte, no último capítulo, ele dá uma palavra para os anciãos, ou seja, para as pessoas mais experientes, né? Ele fala a respeito da humildade, e aqui ele fala a respeito do nosso maior inimigo, né? Ele aqui tem um versículo chave da primeira carta de Pedro, onde ele declara assim, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, o diabo é o vosso adversário e está andando em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele exorta: resistiu firme na fé. Resista-lhe firme na fé, sabendo que os irmãos ao redor do mundo estão passando as mesmas provações. Fica firme. Ou seja, a carta do apóstolo Pedro é para falar: no meio de tudo isso que a gente está passando como cristãos, perseverem, fiquem firmes. O Senhor está vendo tudo isso e ele vai abençoar. Ainda no versículo 7 do capítulo 5, ele fala: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, você fica correndo para lá e para cá para resolver os teus problemas, enquanto Deus quer resolver, Deus pode resolver. E se você entregar para ele essa ansiedade, isso que está dominando o teu coração, vai embora. Pega agora a tua ansiedade, entrega para Deus, lança para ele. Sabe aqueles balões a gás que ficam suspensos no ar quando a criança está segurando ali aquela linha? Sabe, às vezes a gente está com um problema e a gente fica segurando a linha. Ah, mas eu não estou com o problema na minha mão, como se fosse aquele balão. Mas se solta, entrega, né, confiando a ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E isso não é um conselho, não. Isso é um mandamento de Deus. Ele não quer que você sofra. Então, entrega para ele toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação com amanhã, com o depois. Porque ele já está lá e ele está cuidando para você. Bom, essa é a visão geral da primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos. Que Deus te abençoe através desta palavra, que você seja assim poderosamente capacitado e usado por Deus para manter-se firme nesses dias também, que estão ficando difíceis. Olha, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. IPI de Rolândia fica na Santos Dumont 1075. Você pode entrar em contato lá com o telefone da secretaria no 43 30 15 27 27. É um WhatsApp. Você também pode mandar mensagem.
pode entrar nas redes sociais, pode entrar nas redes sociais da programação do Em Frente Responde. Porque aqui na TV Cultura é de segunda a sexta-feira em 2 horários, você já sabe, né? Às 8 da manhã, 1h30 da tarde. Aliás, divulga isso para muita gente. E nas redes sociais do Em Frente, que lá na rede social chama Em Frente Responde, você pode encontrar a gente toda hora se você quiser. Lá no Facebook, Em Frente Responde, curte a página. No Instagram, Em Frente Responde, segue a página. E lá no YouTube, se inscreve no canal da página Em Frente Responde. Pode também procurar-nos pelo WhatsApp, 439-9147-5007. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus e não se esquece que eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.